Bora para mais um Conversa Fiada, o nosso podcast que está só começando, sempre trazendo temas interessantes, altamente relevantes e um bate-papo aberto, franco, sem nenhuma censura. Hoje eu estou recebendo um convidado muito especial e o nosso tema também é muito especial. Vamos falar sobre o Novembro Azul, um mês de conscientização do câncer de próstata e que é óbvio também, né, a conscientização dos cuidados com a saúde do homem. Meu convidado é o Dr. Leanderson Bonfim, urologista. Seja bem-vindo, Leanderson. Olá, Fernando, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um assunto muito polêmico e espinhoso entre os homens, mas de grande relevância, né? Muito. Falar sobre o câncer de próstata e na campanha do Novembro Azul. E a gente sabe que o câncer de próstata não é apenas a única doença que atinge os homens, né? É uma delas e que acaba assim, acontece de não ser descoberta a tempo no início, justamente porque os homens não gostam de ir ao médico, não é isso, Leanderson? Exatamente. O grande tabu que nós temos, né, entre os homens é porque os homens culturalmente não gostam de se preocupar com a sua saúde, né? A gente brinca muito que são os homens de ferro, né, os supermans, e acabam deixando de lado um pouco a saúde deles. Chega só um pouquinho seu microfone mais pertinho de você, Leanderson, para o pessoal poder te ouvir melhor. Isso. Acaba que deixam de lado, não cuidam da sua saúde. E quando vá procurar o médico, né, às vezes talvez já procura tardiamente. E o objetivo da campanha do Novembro Azul é a gente informar aos homens que é importante fazer uma avaliação periódica e se fazer um diagnóstico precoce num câncer de próstata, ele tem cerca de 90% de chance de cura. Então, assim, a chance de cura é altíssima quando você faz um diagnóstico bem cedo. Esse é o principal objetivo da campanha do Novembro Azul. Normalmente, quando os homens, a média, né, quando a média de homens que têm câncer descobre, já está tardiamente? Olha, depende um pouco de cada caso, mas a gente gosta de explicar de maneira mais fácil da seguinte forma. Quando os homens vão ao médico por sintomas, porque ele está tendo, às vezes, sangramento para urinar, dificuldade para urinar, e aí a gente faz a avaliação e acha o diagnóstico do câncer de próstata, a gente pode até mesmo estimar que esse homem já tem esse câncer em torno aí de uns 5 anos, entendeu? Então, assim, quando o paciente já tem sintomas, é porque o câncer já está ali há algum tempo. Avançado e já está há algum tempo. Entendi. O médico ele consegue datar que, assim, pelo menos aos últimos 5 anos, ele já estaria com a doença. E talvez ele perdeu a oportunidade de fazer o diagnóstico lá atrás. Por isso que não vou falar a gente, vou falar os homens. Por isso que os homens não devem esperar ter nenhum tipo de sintoma para procurar o médico. Exatamente. Ou seja, manter o check-up, manter as consultas de rotina, né? Na maioria das vezes, né, a gente também tem essa máxima, né? O câncer de próstata, no estágio inicial, ele não dá sintoma. E o que os homens, né, o que na maioria das pessoas preocupa assim, se for esperar acontecer alguma coisa, e aí eu vou no médico. Só que esse é o grande problema. No estágio inicial do câncer de próstata, ele não vai dar sintoma. Você não vai sentir nada, o homem não vai sentir nada. E aí perde essa oportunidade de ter 90% de chance de cura. Né? Então, assim, essa cultura que a gente tem, só se doer, só se acontecer alguma coisa, eu vou ao médico. E a idade também, né? Só depois dos X anos que eu vou ao médico. E tem isso também, não tem meio que um padrão assim, de idade que os homens, depois dos 50, não é isso? Sim. Aí, para a questão de avaliação sobre câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 50 anos. Mas, para o pessoal que está em casa, viu? Vou deixar bem claro para vocês. Homens da raça negra, homens com obesidade e com histórico na família do pai, do tio, o avô, esses homens têm que ir a partir dos 45 anos. Isso é muito importante. Muita gente protela, deixa para depois. No caso, fazer o exame específico, o exame do toque. Fazer a avaliação, a gente fala assim, fazer o check-up urológico, avaliação de próstata. Né? Nesse caso, é importante fazer o exame do PSA e fazer o exame do toque. O exame do PSA é o exame coletado pelo sangue. No geral, como eu disse, né, a partir dos 50 anos. Mas, aí eu puxo um pouco mais a orelha, Fernando, e a sardinha para o meu lado. Por quê? Eu não posso falar para esses homens para eles irem só aos 50.
Porque Com o certo é não, eles irem claro. desde cedo, né? Desde a adolescência, né? O homem entrou na adolescência, ele já deveria procurar um urologista, não é a isso? gente tem um outro problema lá atrás, né? As meninas, né, as mães sempre estão levando as crianças ao pediatra. Só que acontece aquela transição da criança, adolescente, adulto. Quando são as meninas, as mães conduzem para ginecologista esse cuidado para as meninas, né? Vai virando mocinha, vai tendo ciclo menstrual, então as mães conseguem conduzir. Exatamente. O meu problema são os rapazes, porque na maioria das vezes os pais não conseguem conduzir essa transição do pediatra para o urologista. Verdade. E a gente... por que Isso que é um problema cultural, né? Exatamente. Por que eu vou puxar a sardinha para o meu lado? Porque a gente tem vários pontos para resolver na trajetória do homem. Então, na fase da adolescência, a gente tem que falar muito da questão da sexualidade, o uso do preservativo. Parece coisa boa, parece coisa simples, mas não é. Não é. Na fase adulta, a gente tem que falar também das dificuldades desse homem, por exemplo, na questão de fertilidade, nos vícios, que às vezes alguns homens começam a ter problemas com drogas, problemas com álcool. Então, tudo isso são assuntos que a gente tem que ir conduzindo os homens ao longo dos anos, né? Um pouco mais à frente, às vezes, a questão da paternidade, já para aqueles homens que não querem mais ser pais, né? Já tem uma prole constituída. Tem vários assuntos que a gente tem que ir conduzindo, não só esperar até chegar aos 50 anos. Verdade. Né? E tem alguns problemas que podem também desencadear na infância, que pode gerar infertilidade na vida adulta. Se não detectado, né, entre a infância e a adolescência, também pode causar esse tipo de prejuízo depois, não é isso? Sim. Um dos exemplos, por exemplo, termo técnico chama criptorquidia, né? Mas... só explicando para quem está acompanhando a gente, é o testículo, por exemplo, que ele não chega até a bolsa escrotal. Né? O testículo da criança, ele nasce quando está desenvolvendo na mãe, né? O testículo está dentro do abdômen, né? E acontece uma migração dos testículos para a bolsa escrotal. Se essa migração não é correta, esse homem ele tem alguns riscos da infertilidade ou até mesmo câncer no testículo, que às vezes ele não está na bolsa, está dentro do abdômen, tem um risco maior. Então, assim, é importante fazer essa avaliação quando jovem, quando criancinha. Com certeza. E mesmo, às vezes a gente tem casos, né? Às vezes está adulto, está com um testículo só, o outro não desceu, mas é importante saber o que aconteceu, se não operou, onde que está. Porque aquele testículo que não sabe onde está, ele é um risco também para câncer. Ele está, vou te falar no caso de um dos meus filhos que precisou operar. Sim. Numa situação parecida. Não que estivesse internamente, mas ele era retrátil. Sim. Ele não estava fixo. Isso aí é um outro conceito, o testículo retrátil. A fixação final dele, né? Então, a gente tem a migração dos testículos, e aí chegou lá no finalzinho, na hora dele fixar na bolsa escrotal, isso não aconteceu, ele não chegou totalmente. Então, ele tem a capacidade da retração, a gente tem um músculo que faz essa retração, né? Até mesmo por causa do controle de temperatura corporal e tudo mais. Nesse caso, a retração é ainda maior. Então, como a retração é maior, ele não fica muito na bolsa, ele desenvolve também com dificuldade. Então, aí, por que ele fez a cirurgia? Para fixar ele até na por bolsa, conta da temperatura corporal, não é isso? E deixar ele numa temperatura mais adequada. Porque a temperatura ideal dos testículos é menor do que a temperatura corporal, tipo assim, da nossa região abdominal, por exemplo. Sim. Por isso que o testículo ele fica quietinho na bolsa escrotal. E qual que é a relação da temperatura com a fertilidade, né, com a produção de espermatozoides? Sim. Em altas temperaturas, né, esse testículo posiciona retrátil ou fora ou no canal inguinal, por exemplo, ele dá um prejuízo na questão da fertilidade futura. Lógico, quando criança, adolescente, você não vai fazer esse tipo de avaliação. Mas, quando adulto, 30 anos, por exemplo, ele pode ter um prejuízo de talvez não ter corrigido isso lá atrás. Né? Além disso, a gente tem também questões da higienização, por causa de fimose e tudo mais. Tudo isso são temas também que devem ser abordados ali. Que às Desde vezes aquela transição, né, da adolescência para a idade adulta. Isso. Muitas das vezes... acontece demais isso também, né? Às vezes o pai não ajuda, a mãe tem medo e o menino fica Deus dará, fica perdido, né? Então, assim,
E às vezes não é um manejo também, às vezes muito pessoal que está em casa acompanha e fala assim, mas o pediatra, às vezes o pediatra não consegue dar a orientação tão precisa quanto o urologista. Até porque a especialidade do urologista é essa, né? É aquela, né? É isso aí. É o órgão genital. É isso aí. Agora vamos falar do câncer de próstata. As estatísticas hoje no Brasil, como que estão os números, Leanderson? Então, é preocupante, né? A gente tem dados aí em torno de 67 mil novos casos por ano. Acredito ainda que esse número pode aumentar. Isso aí são estimativas do INCA, né? Por quê? Por causa da pandemia, né, a gente teve aí um período meio sombrio, sem diagnósticos. Verdade. Entendeu? Então, assim, muitos não fizeram diagnóstico, muitos estão fazendo diagnóstico tardio e muitos não trataram, certo? Então, assim, essas estatísticas podem ser que elas aumentem um pouco mais nos próximos 2 anos, né? Porque a gente sempre tem os dados, são retroativos, mas nos próximos 2 anos pode ser que a gente se assuste um pouco mais. Não só no câncer de próstata, mas também mama, colo de útero, do intestino grosso também, é super relevante, né? Então, assim, a estatística é alta, tá? E o que a gente tem que fazer? A gente já sabe que tem estatística e a gente tem resultado. Então, a gente tem que procurar um serviço de saúde, né? A gente não pode ficar de braços cruzados. A gente tem alguns pacientes também que às vezes falam assim, se adoeceu, eu adoeci. Mas o problema não é esse. O problema é que a pessoa adoece, ela fica muito tempo doente. Doente sem saber. Entendeu? Então, assim, esse que é o maior perigo. A doença começa silenciosa. Ela é silenciosa e ela é muito duradoura. E ela causa uma espoliação no paciente. O paciente, né, para quem está em casa entender, definha mesmo, certo? E, assim, há muito prolongado e sofrimento familiar é muito grande, psicológico muito grande. Com certeza, certo? gente. Em toda a família. Então, se a gente pode evitar, se a gente pode tentar tratar antes, por que não? Né? Claro. Bom, o ideal é procurar o urologista sem nenhum sintoma, justamente para prevenir. Mas vamos falar dos sintomas também. Quais são os sintomas aí, então, no estágio inicial e, sei lá, depois mais avançado do câncer de próstata? Dentre, assim, o que a gente pode falar dos sintomas, não tem um sintoma que é específico só para câncer de próstata. Por exemplo, sangramento para urinar. O paciente pode ter sangramento para urinar e ser do câncer de próstata, pode ser aumento da próstata, pode ser por algum problema de bexiga. Mas, assim, num geral, né, sangramento para urinar, dor para urinar, dificuldade para urinar. O paciente tenta fazer o xixi, mas ele não consegue. O xixi sai mais travado. A gente fala o xixi mais cortado, né? Às vezes o paciente tem uma sensação de urina presa. Às vezes a sensação de incontinência urinária, não consegue segurar. Então, são vários esses sintomas que podem aparecer na fase inicial e também na fase tardia. Fase tardia, em casos mais graves, alguns quadros de dor óssea, né? Então, dor lombar e dor no quadril. Olha, mas eu ia te nesse perguntar... caso, porque às vezes pode ser casos avançados com metástase óssea. Entendi. Né? Mas assim, o câncer de próstata em si, ele não causa dor? Ou causa? Na região da próstata em si é muito difícil, depende do caso, só em estágio avançado. Ele vai ter mesmo a dor, é dor para urinar, né? E lembrar também, muita gente confunde, né, próstata com doenças proctológicas ou do intestino. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Isso que eu te perguntar, onde fica a próstata, para as pessoas se localizarem próstata, melhor. Próstata, vamos lá, pessoal. Próstata é órgão urinário. Nada tem a ver com regiões anorretais, anais e também com o intestino grosso. Nada tem a ver. Então, assim, às vezes o paciente, doutor, eu senti minha próstata inchada. Isso não existe, a gente não sente, entendeu? Às vezes, muitas das vezes, esse tipo de queixa está relacionado a uma doença hemorroidária, certo? Mas não é em relação à próstata. Não. Tá? Então, assim, quando o paciente fala assim, senti minha próstata inchada, então ele deve ter problema para urinar, certo? Sim, pode ser um outro fator. Isso, é outra coisa. E outra coisa que é muito importante também é a gente diferenciar, porque a gente tem câncer de próstata, que é maligno, e a gente tem um aumento da próstata, que é um crescimento benigno. Este também vai dar sintoma urinário,
que são parecidos com esse que eu acabei de dizer. Então, o paciente vai ter dificuldade para urinar, pode ter incontinência urinária, às vezes levanta muito à noite, isso é muito comum quem está em casa. Às vezes quem percebe são as mulheres. Companheiro. As mulheres, são as mulheres. As mulheres falam assim, fulano, você tá indo muito ao banheiro? Banheiro de madrugada? O que está acontecendo? Verdade. Né? Aí começa a ir ao banheiro 2, 3 vezes à noite, às vezes numa viagem, tá vendo lá, o companheiro tá parando o carro de hora em hora para ir ao banheiro, já está começando a estranhar. Quem mais conhece é a mulher. A mulher conhece todo o sistema do homem, né? Verdade. Então, ela começa a perceber. O homem, aí ele começa a achar aquilo normal, certo? Então, na maioria das vezes, o homem senta no consultório e ele não, tá normal. Tá tudo bem. Mas não tá. Aí a gente começa o questionário com ele, aí a mulher começa, tipo assim, ó, isso aí ele tem. Isso o aí certo é a tem. mulher ir com o homem para o consultório, fala a verdade. Ajuda bastante. A mulher tem que ir junto. Ajuda bastante. Ela que vai contar as queixas, porque se depender do homem, ele não tem nada. Exatamente. O homem tem medo de ir no médico com medo de achar a doença, ele não quer descobrir nada. E esse é um dos problemas também, é isso que afasta os homens do consultório. Ele tem medo de descobrir. Exatamente. Certo? Mas voltando ao assunto aí dos sintomas, você falou então, essas muitas idas ao banheiro de madrugada pode indicar então que seja um aumento na próstata? Indica que você tem que ir no médico. Que tem que ver, tem que ir no urologista. Entendi. Certo? Lógico que a gente tem outras perguntas a se fazer e até mesmo o próprio exame, tá? Claro. Então assim, indica tá com alguma não é normal. Tá com alguma queixa urinária, vá ao urologista. Okay. Verifique. Né? Isso é um sinal de alerta, certo? Com certeza. E assim, às vezes, não vou não, porque eu vou descobrir. Não, muitas vezes, na maioria das vezes, não é doença, não é câncer. Não é, apesar da estatística alta, ainda bem que boa parte ainda não é câncer, boa parte é aumento benigno. Claro. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas o que eu posso fazer para não ter ou para evitar? Existe uma regra de bolo, né? Claro, tudo aquilo, os hábitos de vida saudável, atividade física, combater o sedentarismo, combater a obesidade, isso a gente melhora em todas as doenças. Também melhora no câncer de próstata. Mas assim, tanto o câncer quanto o aumento, o principal fator, e a gente não tem como mudar ainda, é o envelhecimento. Então, são doenças que estão ligadas ao envelhecimento. Porque o envelhecimento, independente se você tem antecedente genético, hereditário, ele já é um fator que pode, né, pode gerar um câncer em qualquer homem, até um homem saudável. Também, sim. Aí, por uma questão assim também, no caso porque o câncer de próstata, ele tem uma origem e o aumento de próstata tem outra origem, vamos dizer assim. Só que o que eles têm em comum? O envelhecimento. E a gente vai envelhecer, a gente não tem fórmula para rejuvenescer, certo? Então, mais um motivo para falar para todos os homens do Brasil irem ao urologista. Com certeza. Você vai precisar do urologista. Eu vou no geriatra. Ótimo, não tem problema, mas você também vai precisar de ir ao urologista. Me conta uma coisa, Leanderson, quando você recebe um paciente no consultório, normalmente a maioria chega a procurar um urologista por conta de algum sintoma voltado ao trato urinário ou por conta de alguma disfunção sexual? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Ou é equilibrado? É equilibrado e vai depender muito da faixa etária. Por exemplo, hoje, vamos falar assim, os homens de 70, 75 anos que chegam ao consultório, às vezes eles já vão por causa de uma queixa. A outra geração, dos 50 anos, vai para fazer check-up. Sim. Às vezes, a maior parte, vamos falar os cinquentões, eles não têm sintoma. Então, assim, o pessoal já está um pouquinho mais consciente. Eles vão cumprir um protocolo. Isso, o pessoal já está um pouquinho mais consciente. No meio dos dois, às vezes tem esse que precisa, às vezes, ter um quadro de disfunção sexual. Às vezes o de 50 fala assim, doutor, deu uma mudada, mas eu estou preocupado de... É isso mesmo, eu estou preocupado de lá na frente eu ter uma piora, eu ter mesmo um quadro de disfunção sexual. Ou então aquele senhor de 75, 70, fala assim, piorou muito a minha potência sexual. Também é o mesmo fator, né? O envelhecimento.
Então, assim, Sim. vai ter uma alteração na questão da potência sexual. Agora, só um parênteses em relação a isso, porque muita gente acha que doença na próstata, problema na próstata, vai causar a piora da potência sexual. Entendi. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é o problema na próstata, é o nosso envelhecimento. Entendi. Certo? Então, E assim, tem como retardar esse problema? da parte sexual, Exatamente. um pouco, vamos falar assim, vai depender também do histórico da pessoa. Então, hábitos de vida saudável, atividade física. Então, assim, se você fez isso tudo, né, por 50 anos, 60 anos e tudo, você tem uma chance melhor de você ter a potência sexual estar melhor quando você estiver aos 60, 70 anos. Agora, E quem é depois que já sedentário, passou, então, meu filho, tá condenado. depois que já passou, vamos dizer assim, você tem que correr um pouco atrás do prejuízo. E tem medicamentos hoje? Como é que está aí Isso. o avanço da tecnologia da O medicina? arsenal de tratamento para a impotência sexual, ele é vasto, né? O primeirão quem começou foi o Viagra, né? Ainda é utilizado, tem outros medicamentos também muito bons e finalizado o uso de medicamento oral, a gente tem medicação injetável. Medicação injetável não resolve, não consegue. A gente tem o uso da prótese peniana. Prótese peniana entrou muito aí na polêmica, né, por causa de questões aí do governo, mas assim, e foi criticado por pessoas que não sabem, falar assim, é triste o homem às vezes ter que fazer uma cirurgia de prótese peniana, porque assim... Mas como é que é isso? Explica como é que é essa Porque muita gente prótese. acha que a prótese peniana é como se fosse... como é para a mulher o desejo de colocar prótese mamária, que é uma finalidade estética, ficar mais bonita. Não estou criticando. Acho assim, para quem precisa, para quem acha que vai dar uma autoestima melhor, lógico que é válido. Eu sou super a favor. Mas para o homem, não é porque ele está querendo ficar mais bonito ou claro. mostrar, não é isso. Para o homem ele não tem desempenho sexual e ele precisa da prótese peniana para poder ter um ato sexual. Sim. Que proporciona para ele prazer, felicidade, para ele, para a esposa dele, certo? Exatamente. Agora, como que funciona, né? E também mexe extremamente com a autoestima do homem. Muita. A masculinidade do homem está muito ligada, né, à relação a questão da ereção sexual, exatamente. E a questão sexual. Ele poder ter relação sexual. Às vezes, Sim. imagina, ele tem a esposa dele e ela está lá, se prepara, se embeleza, e ele não está conseguindo ter relação sexual. Então, assim, a prótese peniana é o estágio final, né? Para quando a gente os medicamentos já não resolve. resolveram. Isso. Um exemplo, por exemplo, é público isso não tem problema nenhum falar, o senador Cajuru, por exemplo. Ele tinha um quadro de diabetes tão avançado que o diabetes leva a uma neuropatia, uma doença nos nervos, e uma vasculopatia, uma doença nos vasos que levam sangue para todo o corpo. Também os vasos e nervos que levam para o pênis. Então, ele teve uma disfunção erétil grave e ele só tratou com prótese peniana. Ele fala isso em podcast, em entrevista, etc. E eu acho legal a pessoa que faz e que assume, porque ela está compartilhando ali a experiência dela, ela está quebrando um tabu. Porque, vamos falar a verdade, né, doutor Leandro? Com todos os avanços, né, hoje, tanto da medicina, da tecnologia, quanto até da comunicação que nós temos hoje mais abertamente, ainda existem muitos tabus relacionados ao aparelho sexual, à vida sexual, né, do ser humano em geral, tanto da mulher quanto do homem. E o problema também, acho que muita gente condena também a vida sexual do outro, né? É muito comum também. Vamos dar um exemplo, às vezes, um paciente aqui fez um tratamento, teve uma disfunção erétil aos 60 anos. Às vezes os filhos, por exemplo, viram e falam assim, meu pai não precisa fazer isso mais não. Entendeu? A esposa, não, fulano, depois de tudo que ele já passou, né, às vezes tem histórico de internações, né, não precisa fazer isso mais não. Certo? Então, assim, às vezes as pessoas condenam, que isso, é verdade. É isso mesmo. Condenam, assim, o desejo manifesto do paciente, certo? E, assim, isso é muito
sabe? É muito íntimo você tomar esse tipo de decisão. Com certeza. Né? Lógico, né? Isso dá muita polêmica, viu? No consultório, às vezes o paciente quer, a família não quer, é uma pressão muito grande. Sério? Só que a gente também não cede à pressão. Claro. Né? Por exemplo, o desejo a gente oferece paciente, o tratamento... Ele tem que ser ouvido, no caso. Sim, mas eu falo assim, a gente oferece tratamento para quem pode. Porque também realmente tem aquele paciente que não pode. Então, por quê? Porque tem doença cardíaca severa, doença neurológica severa. Então, assim, a gente tem também o nosso discernimento de quem que é esse paciente que está, assim, melhor indicado. Entendi. Né? Não é para todo mundo. E deixa eu te perguntar, esse tipo de tratamento, eles são acessíveis a todo tipo de classe social? Eu falo em termos de valores? Mais ou menos, mais ou menos. A gente tem vários tipos de materiais, né? O avanço tecnológico é assim, excelente. A gente tem prótese aí de 5, 10 mil reais e tem prótese de 100 mil reais, certo? Mas não é tão acessível. O SUS faz. Assim, porque depende... não é uma cirurgia estética, no caso, né? Não é uma necessidade não é mesmo. vinculada à cirurgia estética. Só que, assim, tem todos aqueles protocolos, aí vai ser grandes centros universitários também, cirúrgicos, que vai conseguir fazer esse procedimento, né? Eu, por exemplo, quando eu estava na minha residência, a gente fazia bastante, aí a gente tinha uma facilidade um pouco maior no sentido de... Porque a prótese não é barata. Por isso tem aí as polêmicas das próteses lá. Aquilo lá são as licitações. Existe todo um mercado por trás disso, exatamente, né? Porque, por exemplo, interesses. É igual o hospital, quando eu estava na residência. O hospital já fazia uma licitação para a empresa. Assim, eu preciso de uma licitação de 100 próteses, ou 1.000 próteses, por exemplo. Não queria dizer que a gente ia usar as 1.000, certo? E outra coisa, o fornecedor tem que você pede mais, que ele te manda mais, não quer dizer que você vai usar todas. Por que ele tem que te mandar mais? Porque tem o tamanho. Entendi. Você não encomenda... Como que você vai saber você não encomenda, qual assim, que vai ter mais saída, né? Exatamente. Você não encomenda a licitação tão determinada. Aí o fornecedor te manda, por exemplo, vou te mandar os números, né, tem 23, 21, 19, né, os tamanhos das próteses. Ele te manda todas, porque quando você vai colocar em cirurgia, fala assim, o tamanho estimado aqui estava em 19. Opa, mas a 21 vai ficar melhor para o cara. Aí você vai abrir, vai estar todas. Você vai abrir a única que você vai usar. Claro. As demais vão ficar lá. Vão ficar. E quando não usa, aí acontece o estorno desse material. Então, se não é que você fez a licitação de 1.000, que você vai usar 1.000. Certo? Sim. Então, assim, isso é umas coisas também que confundem bastante. E não tem muito para onde fugir também. Sim. Né? Mas a grande questão da sexualidade é que também o homem vincula a questão da sexualidade à danada da próstata. E não tem nada a ver. Assim, não no sentido de piora. Né? Sim. A única questão, às vezes, o tratamento por exemplo, do câncer de próstata, o tratamento do câncer de próstata, às vezes pode piorar a potência sexual dele. Sim, por conta, né, da cirurgia. Mas, por exemplo, uma pessoa que está tratando um câncer de próstata, ainda aí em fase inicial, sem a necessidade de uma cirurgia, ela vai ter aí o desempenho sexual afetado? Então, aí vamos só tomar cuidado com essa parte, porque assim, do tratamento do câncer de próstata, quais opções que a gente tem? A gente tem uma modalidade que é a cirurgia, a radioterapia, e uma terceira modalidade que não é para todos, que chama vigilância ativa. Vigilância ativa é vigiar o paciente. Não existe remédio, comprimido, nada para se dar para o câncer de próstata. Então, o tratamento é agressivo. Ou é cirurgia ou é radioterapia, uma fase inicial. A vigilância são para poucos homens. São aqueles que o tumor é pequeno, o tumor é de baixa malignidade, bem pequenininho, bem quietinho. Então, esse aí, ele continua levando a vida dele, continua tendo o desempenho sexual dele normalmente. Quem vai para a cirurgia e para a rádio tem um certo prejuízo na potência.
Mas aí é difícil, e é isso, às vezes, os homens ficam com medo. Esse prejuízo vai depender de cada caso. Então, assim, se a doença é muito grande, se a doença é pequena, se a doença é muito avançada, se não é, certo? Agressiva, se não é. Então, assim, existem várias variáveis no meio do caminho. E o próprio homem, porque o João não é igual ao José. Cada Às vezes vai reagir de uma forma. Se preocupou, não é sedentário, certo? Se alimenta bem, não tem problema de coração. Agora, Cada um tem um histórico. O outro é hipertenso, diabético, fumou, tem uma barriguinha. Então, assim, isso faz a diferença. Tudo vai influenciar no tratamento também, no resultado. Certo? Entendi. Por isso que a gente tem que falar no assunto. Por isso que tem que bater nessa tecla. A gente fala sempre em novembro, mas é um assunto que deveria ser relembrado ao longo do ano, né, doutor Leandro? Mas já que estamos em novembro, estou vendo que você trouxe aqui até um folder de um evento que vai acontecer aqui em Caratinga, né, para incentivar os homens a olharem para si mesmos, cuidarem de si mesmos. Fala um pouquinho desse evento para a gente. Esse aqui, Fernanda, mais uma vez, assim, é um compromisso que a gente fala assim, social, né? Essa é a 3ª edição do nosso evento, vai ser no sábado, dia 5 de novembro, às 9 horas da manhã, um evento gratuito para todos os homens, para a família também. Nós vamos ter lá orientações de saúde, né? Vai ser eu como urologista, também vai ter outros médicos de outras áreas também, dando orientações, né? Vamos levar alguns acadêmicos também para estar ajudando a acolher a população, né? Dando uma olhadinha na pressão, olhadinha na glicose dessas pessoas. E a gente quer proporcionar como um ambiente descontraído, né? Então, esse ano a gente vai ter uma bandinha para tocar, para criar ali um clima melhor, né? De receptividade. Também vamos fazer atividades ali físicas, né? Atividade ali na praça. Muito legal. Vamos colocar ali algumas atrações para as crianças, né? Às vezes o papai, o vovô passear com os filhos no sábado de manhã, não é isso? Será às 9 Começa às 9 horas, vai até às 13 horas, então vai ser uma manhã recreativa e ao mesmo tempo uma manhã voltada para os cuidados com os homens, a saúde do homem. Isso aí. Né, assim, é a chance, né, da população ir ali, tirar aquela dúvida, né? Ô, doutor, se eu fizer isso, eu já fiz tal coisa, será que eu preciso procurar, voltar? Então, às vezes o homem não é uma consulta, porque a gente consulta tem que ser individualizado, ele tá assim, mas será que isso que eu estou sentindo vale a pena uma consulta? É aquela dificuldade de aproximar mesmo, tira aquela dúvida que você quiser tirar, pergunta, né? Vai no médico, pode ir no médico, pode ir no postinho, pode ir em qualquer unidade de saúde depois para você procurar, não tem problema algum. E também a gente, para os homens, né, que quiserem, a gente já vai deixar o pedido de exame da coleta do PSA. Então, a gente já vai deixar isso para ele de maneira gratuita, né? Como eu disse, não é consulta, mas é a oportunidade que ele tem, às vezes não tem um acesso de dar o primeiro passo. Exatamente. Eu acho que falta, às vezes, isso, né, para os homens. Principalmente porque eles passam aí durante a semana toda voltados para uma vida muito para o trabalho, né? Muitos compromissos, e às vezes sai do trabalho, o compromisso vem para a família e ele mesmo, a saúde dele, o momento dele fica em último lugar. Isso. E só frisando, né? É um evento gratuito, um evento sem fins lucrativos, né? Iniciativa... 3ª edição já desse evento, né? Já é a 3ª edição. Então, já, assim, a primeira e a segunda foram um sucesso. Então, fixando e essa aí também vai ser. Com isso aí, se Deus quiser. Olha, quero te agradecer, viu? Por vir. Eu que agradeço. Trazer tanta informação bacana aqui no nosso podcast. E antes de encerrar, quero falar aqui também para o pessoal que esse podcast é uma produção aqui da Content Tech, agência criativa, tecnologia educacional. Nós temos um espaço completo, uma estrutura completa, uma equipe de profissionais que pode produzir o seu próprio podcast. Então, você pode ter o seu podcast da sua empresa, trabalhando dentro do seu nicho, gerando mais credibilidade, engajamento com o seu público. Fica aí a dica, se você se interessou, entre em contato conosco aqui na Content Tech, que nós vamos fazer tudo o que for possível para te atender em todas as suas demandas, tanto para podcast quanto para qualquer tipo de produção audiovisual. Doutor Leanderson, muito obrigada.
Eu que agradeço, estamos volte sempre à sempre disposição. para tirar mais dúvidas aqui no podcast Conversa Ao longo do ano Fiada. tem muita coisa para tirar dúvida também, estou sempre à disposição. Isso E aí. deixar o recado pro pessoal de casa, ó, uma empresa maravilhosa, um cafezinho aqui, excelente, eu vou tomar outro café já. Venham conhecer a Content Tech e vamos comparecer lá no dia 5 de novembro, sábado, a partir das 9 da manhã na Praça César Avim. Nesse evento aí, uma manhã recreativa e também de cuidados com a saúde do homem. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio de Conversa Fiada.